E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à aula passada, né? A aula sobre o início, a gente veio toda essa evolução da tectônica de placas e deriva continental e agora a gente vai fazer um refino da tectônica global, tá? Então, com relação à tectônica global, nós vamos estudar um pouquinho sobre os mecanismos que nós conseguimos observar através das movimentações entre as placas litosféricas. Então, um dos primeiros movimentos entre os contatos entre as placas são as falhas transformantes ou as falhas cisaliantes. Então, eu vou ter geração de falhas transformantes, vou ter formação de hotspots e plumas do manto, vou também ter formações de junções tríplices e também vamos estudar um pouquinho sobre a formação das bacias sedimentares, tanto marginais como intracratônicas, tá? Então vamos iniciar falando sobre as falhas transcorrentes. O que seriam essas falhas transcorrentes? Ela lembra muito a ideia de um dos tipos de contato entre placas tectônicas, que é o contato do tipo transcorrente. Então, à medida que as placas se deslocam, elas criam feições relativas ao tipo de contato entre si. Tá? E quando as placas apresentam movimento lateral, ou seja, o tipo de contato normalmente, ele recebe o nome de falha transcorrente. Nesse caso, não há criação nem destruição das placas. Estas deslizam-se ao longo de uma da outra, sem que haja magmatismo, ou seja, sem que haja a fusão expressiva. Ou seja, não há fusão de geração de magma por conta de choque entre placas. Tá? Há pouquinho, mas há. O que poderia ser denominado como um contato do tipo frio, ou seja, não há nem destruição e nem, ou seja, destruição por zonas de subducção, por exemplo, fusão dessa placa, ou nem por conta de divergência com ascensão de líquidos magmáticos do manto. Então aqui nós temos um exemplozinho clássico, que é a falha de Santo André, em português, né? Nós observamos bem o movimento, que ele é um movimento do tipo destral, tá? Entre as placas, e nós observamos bem essas feições aqui sendo formadas. Tá? Aqui nós temos o exemplo do tipo, movimento relativo da placa norte-americana com a placa do Pacífico, tá? E conseguimos observar bem esses movimentos aqui. Seria mais ou menos nessa região aqui. Tá? E um exemplo de falha transcorrente aqui no nordeste do Brasil seria a zona de cisalhamento Pernambuco, que seria essa zona de cisalhamento aqui, que é observada, tá? Mas nós conseguimos observar aqui também nesse modelo, bem mais em 3 dimensões, em 2D aqui no Google Earth. E também podemos observar várias dessas aqui sendo analisadas aqui na região aqui do Ceará e Rio Grande do Norte, por exemplo, Paraíba, tá? Então nós temos aqui todas essas linhas em preto aqui são relacionadas a movimento do tipo transcorrente. As falhas transformantes são um tipo especial de falha do tipo transcorrente e essas representam falhamentos ou zonas de falha que ligam zonas de formação ao assoalho oceânico. Ligam os locais onde ocorre a formação ou a destruição de placas. Então, as falhas transformantes são um tipo especial de falha transcorrente e elas ocorrem, normalmente elas estão associadas às cordilheiras mesoceânicas e elas ligam, são representadas por falhamentos ou zonas de falhas que ligam as zonas de formação do assoalho oceânico. E elas também conectam o limite entre placas convergentes, divergentes ou até mesmo falhas do tipo transformantes. Então aqui nós conseguimos observar as falhas transformantes, que são essas falhas que são perpendiculares à direção da dorsal meso-oceânica. Tá? Então, são várias falhas transformantes que nós conseguimos observar aqui nesse exemplo. Nessa imagem aqui, nós conseguimos observar bem a relação de formação de placas, a formação de falhas transformantes, desculpa. Nas falhas transformantes, eu vou ter aqui movimentos relativos. Onde é que eu vou observar as falhas transformantes? As falhas transformantes, geralmente, elas têm... Quais são as características dela? Tem alto ângulo, ou seja, próximo ali a 90 graus, tá? E elas são perpendiculares às zonas de rift.
Ou seja, eu vou ter falha transformante quando eu observar movimento diferente das duas placas, movimento em direções opostas às duas placas. Então, quais são os segmentos aqui que eu consigo observar essas falhas transformantes? São aqui em zonas de transformante ou de fratura. Eu posso observar também aqui a expansão convencional com magmatismo, então há geração de falhas transformantes aqui. E também eu consegui observar também falhas de deslocamento, tá? Então, onde é que eu consigo observar bem aqui? Nessas em vermelho aqui que apareceram são as zonas de rifteamento, ou seja, formação de crosta oceânica. E onde é que eu tenho um movimento relativo? Justamente nessas duas zonas aqui com linha azul. Eu tenho um movimento relativo em relação às duas placas. Essas aqui não têm movimento relativo uma entre a outra, elas têm a mesma direção de movimento. E nessas duas aqui eu tenho um movimento em lados opostos, enquanto que nessas duas porções aqui já são em movimentos diferentes, tá? Essas zonas que estão em preto, elas não têm movimento relativo entre uma entre a outra. Nessa imagem aqui nós observamos bem também essa relação de falhas transformantes, ou seja, eu tenho falhas transformantes entre essas duas zonas de rift, interligando dois rifts, enquanto que nessas zonas aqui eu tenho zonas de fratura, tá certo? Então, falha transformante nessas zonas e zonas de fratura aqui nessas outras. Fratura porque eu não tenho movimento relativo uma entre a outra, enquanto que falha transformante, eu tenho um movimento relativo uma entre a outra, tá? Então, vamos falar sobre os hotspots. Os hotspots, eles são manifestações superficiais de plumas que sobem ou ascendem através do manto para a base da litosfera. O material quente ele é formado entre o núcleo externo e o manto superior, a partir de anomalias de calor provenientes do manto, denominadas plumas. Essas ascensões são relativamente mais rápidas do que as correntes de convecção, por exemplo, tá? Os hotspots eles são fixos e as placas litosféricas se movimentam sobre eles. Por este motivo, à medida que a placa se movimenta, o hotspot produzirá sucessivos pulsos magmáticos que irão formar vulcões ou mesmo platôs, elevações na superfície da crosta oceânica, por exemplo, tá? Os exemplos mais clássicos deles é as Ilhas Havaianas. No caso de placas litosféricas, a ação de um hotspot ela pode resultar em uma cadeia de montanhas submarinos ou de ilhas oceânicas, como por exemplo próprias Ilhas Havaianas. Quando um hotspot ele situa-se próximo a uma dorsal mesoatlântica, este intensifica a subida do material, né, do manto, podendo formar um platô. E esse exemplo mais clássico, como a gente já viu, por exemplo, na aula passada, é a Islândia, que tem um platô de formação, onde o platô que se formou, ele está exposto hoje, tá? Formando a ilha da Islândia. Então vamos lá observar como é que seria essa movimentação. Então, a placa litosférica ela está se movimentando, enquanto o hotspot ele está ali fixo. Então, à medida que a placa se desloca, aqui eu vou tendo a formação de várias ilhas diferentes. E essas ilhas diferentes vão ter idades também diferentes, tá? Um exemplo aqui que nós podemos ver aqui são os vários números de hotspots catalogados hoje, que existem atualmente na Terra. São cerca de 40, que a gente consegue observar alguns, tá? Por exemplo, nas Ilhas dos Açores, lá em Portugal, a ilha da Islândia, Yellowstone é um exemplo de um hotspot, as Ilhas Havaianas, as Ilhas Galápagos, a Ilha de Páscoa, todos esses são exemplos aqui de hotspots, tá? E para a gente ter uma ideia de como é que é essa interação do vulcanismo para a formação das Ilhas Havaianas, os vulcões ao longo da cadeia do Havaí, eles têm idades aumentando progressivamente para noroeste, tá certo? Ou seja, tem idades que vão aumentando progressivamente para noroeste, em torno até de 43 milhões de anos, tá? E o comprimento aqui, ou seja, a movimentação desse ponto até aqui foram em torno de 300 quilômetros, ou seja,
A placa, em 43 milhões de anos, ela se deslocou 300 quilômetros por cima desse hotspot, tá? A gente consegue observar também que houve um ângulo de inclinação aqui em torno de 60 graus aqui, que fez com que ela se deslocasse ainda por mais... Ela se deslocou antes desses 43 milhões de anos ainda, por um período mais antigo. E com isso também nós conseguimos observar várias inclinações que podem ter sido direcionadas por conta da movimentação das placas litosféricas. A placa do Pacífico ela teve um leve movimento aí em torno de 60 graus, que é observado aqui nas datações das rochas da pluma do hotspot do Havaí. Aqui é outra imagem sendo observada, ou seja, há uma pluma manteica que ela chega à base da base da crosta, fundindo a rocha e gerando vulcanismo, gerando todas as ilhas do Havaí. Aqui é outra imagem com maior detalhe, tá certo? De todas as ilhas havaianas, das principais ilhas havaianas emersas, né? A gente consegue observar bem. Aqui é a ilha principal do Havaí. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é junção tríplice. Então, quando o processo de quebramento de um continente ele tem início, através da ascensão de um material mantélico, um hotspot, por exemplo, é comum que a crosta continental ela se rompa através de um padrão de 3 fraturas, tá? Então eu tenho 2 fraturas aqui. Então eu vou ter um padrão de 3 ângulos diferentes, tá? Separadas por 120 graus. Então eu tenho ângulos de 120 graus. Então, à medida que o processo de rifteamento ou quebramento, no caso, né, ele se desenvolve, 2 braços de junção irão evoluir separadamente as placas e formar um oceano. Enquanto que um dos braços ele vai ser abortado, ou seja, ele não vai ser utilizado, porque toda a energia vai ser liberada para formar esses outros braços que foram à frente, né? Então, um desses braços ele será abortado, resultando ao final em um braço que se estende dentro de um dos continentes. E esse braço dá-se o nome de rift abortado, tá? O ponto onde esses 3 braços iniciam e onde está o ponto geográfico que começou a fragmentação é chamado de junção tríplice. Aqui nós conseguimos observar bem aqui. Nesse centro aqui é o centro da formação da junção tríplice, ou seja, eu vou ter um rift para esse lado e um rift para esse lado e um rift para esse lado. Um desses 3 aqui, ele vai ser um rift que ele não vai seguir esses movimentos. Então, nós vamos observar que os rifts, eles são bem observados aqui nessas zonas, tá? Então, eu vou ter formação de rifteamento preenchido por sedimentos, eu posso ter a formação de dorsal meso-oceânica e também a formação do Rift Valley aqui. É um exemplo clássico para a gente observar esses junção tríplice aqui. E várias outras junções tríplices foram responsáveis pela separação dos nossos continentes. Algumas evidências dessas junções tríplices a gente consegue observar com grandes zonas de cisalhamento que são observadas aqui dentro dos nossos continentes, bem como também aqui nas regiões africanas, tá? Aqui nesse exemplo aqui nós observamos bem o rift, o junção tríplice aqui entre as placas africana, arábica e placa indiana. E aqui a gente observa bem esse modelozinho aqui. Eu vou passar para vocês depois, aí eu vou colocar nos cards e lá dentro da nossa aula, do Classroom, e vou colocar lá o link para vocês baixarem esse KMZ aqui e colocar no Google Earth de vocês. Aqui nós observamos bem a formação do rift, o início do rifteamento, aqui a junção tríplice, ou seja, aqui no Triângulo de Afar, e toda a formação do rifteamento de abertura do oceano aqui. Os exemplos de rift abortado que nós conseguimos observar são os exemplos aqui, por exemplo, aqui na região aqui próxima a Salvador, gerando aqui a bacia do Recôncavo. É um referente, um rift abortado, tá? Outro rift que gera a formação de bacias, por exemplo, é o rift aqui do Potiguar, que também é um rift abortado. Aqui no nosso Ceará a gente tem um aqui que é relacionado à zona de cisalhamento de Sobral Pedro II.
E nós temos a formação de uma pequena bacia sedimentar aqui, que é a bacia do Jaibaras, tá? E as bacias sedimentares, elas podem se formar nos ambientes tectônicos, tanto compressionais, distensionais ou transcorrentes. Então, as bacias sedimentares elas representam depressões na crosta terrestre que passam a acumular sedimentos transportados pela drenagem de águas, vento, gelo ou pelos oceanos, tá? Então, estas podem representar bacias marginais, ou seja, são as bacias que são formadas nas margens da plataforma continental, ou podem representar também bacias interiores, também chamadas de bacias do tipo intracratônicas, tá? Também existem bacias formadas em zonas de colisão de placas tectônicas. Então vamos observar aqui exemplos de bacias. Então, quando eu tenho uma bacia que ela é formada aqui dentro do continente, ela é chamada de bacia do tipo intracratônica. Um exemplo, bacia aqui próxima à região de Crateús aqui, que a gente já discutiu, a bacia do Parnaíba. Então eu tenho a formação também de bacias do tipo do Jaibaras, que é esse exemplo aqui de rifteamento, e também tem as bacias, por exemplo, bacias de Campos, bacia de Santos, bacias do Ceará, que são as bacias de margem passiva. Já observamos também outros tipos de bacia que podem ser formadas, que são as bacias do tipo antiarco e retroarco. Também tem as bacias geradas nas regiões das fossas e bacias de margem e bacias também que são relacionadas à formação em falhas do tipo transcorrente, tá? Que são chamadas de strike slip bacias. Eu usei meu inglês todo, já está falhando. Bem, e aqui eu tenho exemplos de bacias sedimentares brasileiras. Eu tenho todas as bacias aqui de marginais, na região aqui da costa brasileira, e tenho as bacias do tipo intracratônicas, bacias aqui do Rio Amazonas, bacia do Amazonas, bacias aqui do Parnaíba, bacias do Recôncavo, bacias aqui do Araripe, bacias aqui de Potiguar e diversas outras bacias, bacia do Paraná e diversas outras bacias. Então a gente vai falar sobre as bacias de margens continentais. Devido ao quebramento das placas, né, diferentes tipos de margens se formam nas bordas dos continentes. Hoje é possível estudar as margens atuais e o registro de margens que existiriam e hoje se encontram suturadas em meio aos continentes. Então existem dois tipos de bacias continentais. Nós temos as bacias ativas e as bacias passivas. A gente vai falar aqui sobre as bacias ativas. As bacias ativas elas são situadas nos limites que estão se chocando, ou seja, convergentes, onde estão se formando zonas de subducção e falhas transformantes com intensa ação de vulcanismo, tá? Nessas margens, o processo de orogênese atua criando as cordilheiras, ou seja, a orogênese vai formando as cordilheiras e as cadeias de montanhas. As bacias de margens passivas, as bacias de margens ativas, elas formam prismas de acreção, que são formados pela raspagem do material da superfície da placa oceânica e que se choca com a placa continental. E esse material ele é comprimido contra a placa continental, formando um tipo de bacia, que é esse exemplinho aqui, de bacia de margem ativa, tá? Então, os fragmentos da crosta oceânica ela é adicionada ao prisma de acreção na margem ativa. Aqui nós observamos bem essa relação dessas bacias, dos prismas acrecionários que são formados devido ao choque dessas duas placas aqui, tá? Além delas, eu consigo observar bacias de arco intra-arco e bacias do tipo fore-arc e back-arc. Aqui nós observamos bem bacias do tipo back-arc e bacias do tipo fore-arc, em que essas bacias do tipo fore-arc estão relacionadas aos prismas acrecionários também. Então eu tenho a formação dessa bacia aqui, além da bacia do prisma da bacia do tipo fore-arc. E nas margens passivas, ocorre quando elas se separam, ou seja, se divergem, ocorrendo a formação de um oceano e margens passivas nas bordas dos oceanos, ou seja, não há interação de vulcanismo nessas zonas, tá? Esse processo de quebramento por divergência das placas é chamado de rifteamento.
a partir do fluxo do material do manto, a crosta se quebra em duas zonas de fraqueza e sofre um processo de afinamento e estiramento. Após a separação das placas, completa das placas, também chamada de breakup, ocorre o afundamento das margens em direção à bacia oceânica. E nessa fase é bastante reduzido o magmatismo e o tectonismo, sendo esta denominada de fase termal. A partir do quebramento completo das margens, não sofrem o tectonismo em grande escala, tornando-se tectonicamente calmas. Então, aqui nesse modelo, as bacias de margem passiva elas estão relacionadas justamente aqui nas zonas próximas às bacias, são formadas nas bacias marginais, tá? Então, essas zonas aqui, onde não há intenso vulcanismo, como por exemplo, eu já vou ter aqui formação de margens passivas, tá? Então, as bacias de margem passivas aqui em plataformas continentais, nós observamos bem que há um grande acúmulo de sedimentos, formando bacias sedimentares aqui, por cima das crostas continentais, gerando aqui essas falhas lísticas de grandes profundidades nessas zonas, tá? Então, aqui nós conseguimos observar bem as bacias de margem passivas que são catalogadas. Então, todas essas zonas onde há separação de placas continentais, é observada a formação de bacias de margem passiva. E as bacias intracratônicas, como a gente já falou, elas são depressão topográfica na área cratônica, ou seja, na área dentro do nosso continente, e muitas vezes com inclusões marinhas. Podem apresentar dimensões variadas de até milhares de quilômetros. Os exemplos mais clássicos aqui são as bacias do Amazonas e as bacias do Parnaíba, tá? Então a gente encerra aqui a parte de tectônica global. Um abraço a todos e até a próxima aula.